Fala pessoal, hoje eu vou trazer aqui de novo um vídeo curto aqui com uma dica no R. Eu vou ensinar como a gente transforma de forma simples as nossas tabelas, né, para formato longo, para formato ampliado, né, com as funções pivot, né. Vamos lá. Para dar de exemplo aqui, criei uma tabela simples que eu chamei de Malária DF, representando os casos de malária em 2022, 23, 24 por país. Assim, uma coisa bem simples, assim, totalmente fictícia, tá? Só para fins de demonstração. A tabela está nesse formato aqui, que é chamado formato wide, formato amplo. Talvez tenha uma tradução melhor, não sei. E é uma tabela comum, que a gente geralmente vê por aí, né? É, a gente tem uma coluna para cada ano, e aqui nas linhas dos países, a gente vê quantos casos teve por país, legal, em cada ano, né? Isso aqui é uma tabela que a gente fala que é uma tabela feita para leitura humana. Ela facilita a leitura humana, digamos assim, né? Mas ela é péssima para leitura de máquina. Se a gente quiser, por exemplo, transformar essa tabela em um gráfico simples de linhas, tenta pensar comigo aqui, se você já usou ggplot, que a gente colocaria aqui no eixo Y, por exemplo? Qual coluna a gente colocaria no eixo Y? Repara que a gente não tem uma variável chamada ano, né? E aí a gente entra num outro assunto que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o princípio do tidy data, né? Dados organizados, né? Inclusive é o que dá nome ao tidyverse, né? Tidy são dados organizados. E qual que é esse conceito? O dado organizado é o seguinte: cada observação precisa ter sua linha, cada variável precisa ter sua coluna e cada valor precisa ter sua célula. E esse dado aqui ele não é um dado tidy. Por quê? Porque a gente não tem aqui, por exemplo, uma variável ano, sendo que o ano é um fator importante aqui na nossa análise, né? Então, quando a gente se depara com esses casos e a gente quer, por exemplo, trabalhar com ela, processar ela, criar um gráfico, qualquer coisa que exija um processamento aqui do computador, né, uma função, muito, na maioria dos casos a gente vai precisar transformar ela para o formato longo. E aí que entra a função pivot longer, tá? E ela é muito simples. A gente começa com o nome do nosso objeto de dados e aí a gente vai dizer aqui quais colunas vão ser pivotadas, né? No caso, eu só não quero pivotar a coluna país, então eu vou colocar menos país e ela vai considerar todas as outras. E aí a gente tem alguns outros argumentos aqui interessantes. Se eu rodar ela assim já, ela funciona. Vocês estão vendo aqui no console? Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão vendo aqui no console o output, né? Então agora a gente tem uma coluna país, que repete o nome dos países para cada coluna name, que seria a coluna ano, e uma coluna value para cada caso. Isso aqui, name e value são os nomes padrão, assim, que se a gente não especificar nada aqui na função, não vai alterar, tá? Então, para resolver isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar values, é um argumento, values to, eu vou colocar casos, aí ó, vou rodar, é como se fosse um rename, é simples. E agora no outro caso ali, eu vou colocar names to ano, beleza, mas ainda eu quero deixar só o ano aqui. E aí tem uma função que tem um argumento, desculpa, que é names prefix, né, prefixo. Aí eu coloco que esse aqui é o prefixo, ele vai. É, peraí, um erro aqui. Deixa eu ver. Aqui, beleza. Então aqui, por exemplo, agora eu tenho uma variável país, uma variável ano e uma variável caso. Se eu quiser criar um gráfico, eu consigo colocar o ano no eixo X, o casos no eixo Y, agrupar por país também. Posso colocar colorir por país e vou jogar uma geometria de linha aqui simples só para ilustrar, que fica fácil. Ah, a gente não salvou aqui. Malária DF, beleza. Aqui num gráfico simples, eu estou na frente aqui, eu vou me tirar aqui rapidinho. Só para demonstrar, o gráfico não tá bonito nem nada, mas só para mostrar que fica muito mais fácil trabalhar com funções se a gente tem um dado no formato longo, tá bom? E beleza, mas algumas vezes a gente pode querer fazer o inverso. Eu tenho agora o meu dado longo, eu quero reverter, voltar ele para o formato wide.
não é difícil. A gente tem a função pivot wider para isso. E é o primeiro argumento, vamos aqui no nome do nosso dado. Aí a gente tem uma id calls argumento, que aí vai ser que vai ser o id, nesse caso é o país. Aí a gente em vez de values to, é values from, da onde vem da onde vai vir os valores? Da coluna casos. E names from, da onde vai vir os nomes? Da coluna ano, beleza? E aí aqui embaixo, não dá para ver, eu vou subir, eu pivotei essa tabela para o formato anterior, tá? Se eu salvar ela aqui de novo, Malaria DF, wide, só para visualizar mais fácil aqui, vocês vão ver aqui a tabela pivotada, beleza? Então essa aqui é uma dica simples, procurem saber mais sobre as funções pivot longer, pivot wider, tem vários argumentos e vários detalhes que a gente consegue alterar, modificar com essas funções, então fica aí essa dica e aguardem os próximos vídeos. Qualquer dúvida, como sempre, pode comentar aí, eu tento responder todo mundo. Valeu!